Olá amigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez em nosso canal. Deixa aí o seu like, ok? O seu joinha. Faça a sua inscrição também, caso ainda não tenha feito. E saiba, eu volto a repetir que temos orado por cada pedido que você tem deixado aí no chat, ok? Amigos, ficamos alguns dias sem postar os vídeos. Vocês sabem que eu sofri um assalto, acabei perdendo aí o meu celular, meus materiais de gravações, mas estamos retornando agora e retomando as atividades e com certeza postaremos aí os nossos vídeos novamente, amém? O tema de hoje é um tema muito conhecido, está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, é um texto muito conhecido, é muito usado também em momentos de orações, quando convidamos a igreja para dobrar os joelhos na presença de Deus, mas eu quero explicar um pouco do contexto do verso 14, tudo bem? A história começa no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 17, quando Davi, o segundo rei de Israel, ele estava na sua casa, já estava idoso, a sua casa estava toda pronta, ele tinha um certo conforto, e ele então chega na janela e ele percebe que a arca de Deus estava no templo, sujeito à chuva, ao sol, e aquilo mexeu com o coração de Davi. Davi então chamou o profeta Natã e disse: Natã, eu tenho um sonho no meu coração, eu quero construir uma casa para Deus. E o profeta Natã então disse: vá, faça tudo o que está no seu coração. E assim, Natã sai e Deus então se manifesta, ele se revela a Natã e diz: Natã, você é o meu profeta. E a palavra profeta, Nabiim, no hebraico, que significa porta-voz. Você é o meu porta-voz. Porventura, eu pedi para você falar para Davi que ele poderia construir uma casa para mim? Volte lá e diga que não. Davi não pode estabelecer uma casa para mim. Davi tem muito sangue. Davi não pode. Imagina agora Natã voltando, ele chega na presença do rei Davi e diz: rei, sabe aquilo que eu disse? Esquece. Deus se revelou a mim, Deus disse: não pode, você derramou muito sangue, mas o seu filho Salomão, este terá a alegria de construir o templo. Davi poderia dizer: mas Senhor, está falando não. Senhor, eu quero construir uma casa, Pai, para Ti, para louvar o Teu nome, para que a arca possa ter um local para repouso. Salomão, que vai construir é Salomão, não é você, Davi, é Salomão. Tá bom, Senhor, então eu não posso construir, mas eu posso comprar o terreno, eu posso contratar os pedreiros, eu posso comprar as madeiras. Senhor, eu posso compor as músicas que serão cantadas no templo. Eu posso fazer os instrumentos, Senhor. Amigos, Davi não pôde construir o templo, mas ele fez muito mais. Ele deixou tudo pronto. O rei morre. Salomão, o seu filho, o terceiro rei de Israel, tem alegria agora de construir o templo. 7 anos. 7 anos para que o templo pudesse ser construído. A matéria-prima já estava toda no jeito, porque Davi já havia adiantado todo o processo. Agora Salomão constrói o templo. É chegado o dia da inauguração. E aí sim, segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, você tem Salomão então agora com uma preocupação. E no capítulo 6, no verso 12 até o verso 42, você encontra a oração de Salomão. Senhor, o que adianta esta casa linda se a sua glória não estiver presente aqui? O que adianta toda essa estrutura se o Senhor não estiver presente aqui? O Senhor promete, Pai, que estarás aqui conosco todos os dias. Pai, se porventura fomos levados como escravos para uma terra alheia e não tivemos condições de voltar aqui, e se colocarmos os nossos olhos em direção ao templo, o Senhor promete atender às nossas orações? E assim ele foi fazendo vários pedidos para Deus. Imagina o verso 12 até o verso 42, Salomão orando. O capítulo 7, verso 1, diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor.
Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom e porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Deus então diz: Salomão, eu atendo a sua oração, mas eu quero apresentar também agora as minhas condições. Existem condições. Amigos, existem condições para Deus atender às nossas orações. Muitas vezes os irmãos nos procuram dizendo e perguntando: pastor, existe alguma receita, como uma receita de bolo, de como fazer uma oração que Deus possa nos atender? Amigos, é muito comum, os discípulos também tiveram essa dúvida: mestre, ensina-nos a orar? Paulo diz que temos dificuldades, e ai de nós se não fosse o Espírito Santo, e ele fala isso na sua carta aos Romanos, que pegasse a nossa oração e levasse a Deus como um cheiro suave. Pois é, amigos, não existe uma receita de bolo, mas Deus apresentou as condições para atender às nossas orações. Ele apresenta 4 verbos, mas antes de apresentar os 4 verbos, ele apresenta uma conjunção condicional também. Ele começa assim, no verso 14 do capítulo 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo. Percebe? Deus está dizendo: Salomão, as condições agora é com vocês. É vocês que vão buscar encaixar a vida e os planos de vocês a mim ou não. Então depende de vocês. Se. E aí ele apresenta os verbos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar. A palavra humilhar aqui, o verbo humilhar, vem do hebraico cana, e cana com K, um pouco diferente da nossa cana de açúcar, que é com C, cana. E a palavra cana significa abrir o coração, rasgar o peito. Algumas traduções colocam como sinceridade. Sabe o que significa a palavra sinceridade? Sincera. Deus quer que eu e você sejamos objetivos, focados. Não precisa ficar dando volta, porque Deus sabe o que eu vou pedir. Antes mesmo de abrir os meus lábios, Ele já sabe o que eu vou pedir. Então a primeira condição é ser sincero. Vá direto ao ponto, pois Deus sabe o que você vai pedir. Deus sabe todas as coisas, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Se humilhar, abrir o coração, rasgar o peito, ser sincero. O segundo verbo usado aqui é o verbo orar. Amigos, oração. O verbo orar aqui é muito bem explicado pela mensageira do Senhor. Orar é o abrir o coração a Deus como se faz a um amigo. Deus está dizendo que existe um momento de pedir, existe momentos de agradecer, e Paulo apresenta isso falando também da oração em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 6. Ele apresenta ali que tem um momento de pedir, tem um momento de suplicar, tem um momento de agradecer. Aqui, Deus está dizendo para Salomão, além de humilhar, abrir o coração, ser sincero, vocês também precisam conversar comigo como vocês conversam com um amigo. Amigo, o verbo orar aqui pode ser traduzido também como estar na presença. Eu não posso esquecer que eu estou presente e Deus está presente 24 horas na minha vida. Não tem como, amigo. O próprio salmista, no Salmo 139, ele diz: Senhor, quem pode se ocultar da tua visão? Pois o Senhor é onipotente, é onisciente e é onipresente. Amigo, Deus está presente em todos os momentos, tem poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Entende? Então não tem como. O verbo orar aqui significa estar na presença. E Ellen White também define: eu posso orar caminhando, deitado, ajoelhado. Eu posso estar orando, trabalhando. É importante fazer o que Paulo disse: orar sem cessar. Entende? O verbo orar aqui significa estar na presença, é conversar com Deus como conversamos com um amigo. Mas ele apresenta agora um outro verbo, o verbo buscar. E buscar aqui é uma ação contínua, é uma insistência. Certo pastor dizia: insista, persista, mas não desista.
O verbo buscar ele foi muito bem ilustrado por Cristo também, quando foi indagado a respeito da oração. E ele utilizou-se de duas parábolas no Novo Testamento. Ele conta primeiramente a parábola de uma viúva. Todos os dias ela importunava um juiz e a palavra-chave da parábola é o verbo importunar. E o texto diz que ele atendeu a causa dela por causa da importunação. Lembra-se também de um homem que recebe a visita de madrugada, estava despreparado e ele bateu na porta do vizinho e o vizinho o atendeu por causa da insistência, da perturbação. É isso aí, amigos. O verbo perturbar aqui é usado por Cristo. E ele está dizendo que precisamos perturbar os céus com as nossas orações, buscar para que possamos encontrar. Insista, persista, mas não desista. É lutar com Deus, é labutar com Deus para que as nossas orações possam ser atendidas por Ele. Amém? E por fim, ele apresenta o verbo converter. Converter, você que dirige, sabe, uma conversão é ir voltar novamente. Ele está dizendo, olha, volte para mim, arrependa-se dos seus pecados. E o verbo converter e arrepender não podem ser separados, caminham juntos. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa os seus pecados alcança misericórdia. Entendeu? Deus está dizendo que além de humilhar, que é abrir o meu coração, além de orar, que é estar na presença, além de buscar, que é insistir, eu preciso também me arrepender dos meus pecados. Sabe por quê? Porque os pecados fazem separação entre o Criador e a criatura. Isaías 59, verso 1 e verso 2 diz, não que os meus ouvidos estejam tapados e os meus olhos fechados. Não é isso. Mas os seus pecados fazem separação entre mim e vós. Perceberam? E agora, olha a palavra de ligação. Eu quero ler novamente o verso 14 para entendermos esta palavra de ligação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, aqui está a palavra de ligação. Então, agora é a ação divina. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebe? Para Deus atender às nossas orações, 4 verbos, 4 condições: humilhar, orar, buscar e se converter. E agora vem a parte divina, então. Mas olha só que promessa fantástica agora no verso 15. E estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetualmente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Entenderam a promessa? A promessa é para bênçãos dentro da casa de Deus. Olha o que diz Zacarias, capítulo 14, amigo, no verso 17, já quase lá no finzinho do Velho Testamento. Zacarias, capítulo 14, no verso 17, juntinho lá com Malaquias. O texto tem uma promessa sobre a casa de Deus. Capítulo 14, verso 17 diz assim: se alguma das famílias da terra não subir à minha casa para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. Percebe? E aí Paulo, em Hebreus capítulo 10, verso 25, ele faz um outro apelo: não deixai-vos de congregar, como é o costume de muitos. Amigos, Jesus Cristo estava com 12 anos de idade. O seu pai e a sua mãe estavam distraídos em meio aos eventos da Páscoa. E Jesus ficou perdido na visão deles. E eles procuraram Cristo por vários lugares, até que o encontraram no templo. E a mãe perguntou: filho, por que fizeste isso conosco? E ele então disse: mãe, não sabe a senhora que eu preciso estar na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai? Pois é, amigo, há uma promessa para aqueles que frequentam a casa do pai. Esse ano foi um ano complicado, igrejas fechadas, estamos retomando novamente as atividades, mas há possivelmente uma segunda onda do Covid, tem aumentado e novamente começa a vir rumores e comentários que a igreja precisa ser fechada. Amigos, precisamos orar muito mais a nosso Deus, para que de fato possamos estar livres dessa enfermidade. Mas aqueles que não estão no grupo de risco, continue na casa de Deus, siga as orientações, o protocolo, use máscara, álcool gel, distanciamento, mas não deixe de frequentar a casa de Deus.
há uma promessa especial para aqueles que vão à casa de Deus. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe você. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por entendermos os 4 verbos de extrema importância para que a nossa oração possa chegar até Ti. É necessário abrir o coração a Ti, o verbo humilhar. É necessário orar, estar na Sua presença. É necessário também, Pai, se converter e buscá-lo, Pai. Então ajude-nos, Pai, a cumprir a parte que corresponde a cada um de nós, perdoando os nossos pecados e preparando-nos para o Teu reino, pois te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Ok, amigo, que Deus abençoe você, uma boa noite e até o próximo vídeo.